Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $118.200. Bitcoin que continua forte, brigando próximo das máximas. Porém, o grande destaque do dia continuam sendo as altcoins, que tiveram a melhor semana em anos e provavelmente estão só no começo. Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, né? Vamos falar um pouco sobre o longo prazo e depois eu quero atualizar vocês a situação de várias altcoins. Então vamos falar de pelo menos aí as altcoins mais pedidas. Se eu esquecer a sua altcoin favorita, manda aqui nos comentários que amanhã a gente faz mais um vídeo analisando as altcoins, tudo bem? Mas começando aqui pelo que mais importa, o Bitcoin. O Bitcoin ele continua numa tendência clara de alta. No semanal a gente conseguiu romper a máxima dos $112.000. Estamos num patamar acima, ou seja, não há por que a gente começar a tentar acreditar que formou um topo importante aqui. Não tem nenhum indicador que nos mostra isso, né? Então não tem volume exagerado nesse topo, a gente tem um rompimento legal, na verdade com um voluminho até interessante, né? Nos locais corretos e sem tanto volume no topo. Então, na minha visão, o que a gente está fazendo aqui é basicamente um padrão de continuação da alta, tá? Então a gente tende a continuar subindo nas próximas semanas. Quando eu pego aqui no 4 horas, eu acho que esse padrão fica mais claro, né? Isso aqui me parece uma bandeira de alta ou uma bullish falling wedge que tende a romper para cima, tá bom? Então a situação é bem confortável na minha visão. Um rompimento aqui dessa região dos $120.000 deve levar a gente novamente para novas máximas históricas, tudo bem? Além disso, destaco para vocês que nesse momento, caso a gente tenha uma correção aqui, seria uma oportunidade, tá? Então, eu realmente traçaria esse FIBO da região ali dos $98.000. A gente entende que tem um rompimento super confirmado nessa região. E se a gente volta ali para a região dos 113, a gente pode, inclusive, ter várias oportunidades de trades e também oportunidades de potenciais investimentos nas altcoins, caso elas vão a preços atrativos, tudo bem? Como que isso aqui poderia acontecer? Uma correção do S&P 500 da Nasdaq, tá bom? Não vejo outra maneira da gente ter uma correção significativa se S&P 500 e Nasdaq não despencar. E é o que a gente começa a ver aqui que dificilmente vai acontecer, né? A gente está muito forte, o mercado, mesmo a gente sem precificar tantos cortes de juros, né, caras? Nesse momento aqui, o mercado, ele está precificando, olha só. Ele está precificando apenas 2 cortes na taxa de juros, 1 ou 2 na maioria do mercado. Pouquíssimas pessoas estão acreditando em 3 cortes, né? Então, mesmo que a gente não tenha o corte de juros na semana que vem, né, que nós teremos ali, cara, isso já está no preço, então dificilmente a gente vai ver uma correção significativa. Para isso acontecer, teria que ter uma nova narrativa, algo novo, né? Mas lembra, caras, mesmo quando a gente teve a guerra lá entre Israel e Irã, Estados Unidos entrando, a gente não corrigiu tanto, né? Então o mercado está muito forte, a gente rompeu um padrão em V aqui de máxima histórica e a gente tem tudo para continuar subindo, tá bom? Mas não se esqueça, se isso aqui tiver uma correção forte, pode ser uma grande oportunidade no Bitcoin, tudo bem? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui, quando a gente fala do sentimento, ele continua muito bom, né? A gente continua com um long short ratio bem abaixo de 1, a gente continua com uma divergência bullish no nosso CVD, né? Essa consolidação aí dos últimos dias está sendo boa, porque tem muita gente vendendo nessa região, né? Ao mesmo tempo que, como eu disse, a gente tem um rompimento super confirmado lá dos $98.000, mas em especial também da região dos 107. Então eu acho bem improvável o Bitcoin vir para perder os $107.000. Tem muito open interest, assim, então é um rompimento muito claro. E agora que a gente está consolidando, o open interest cai, ou seja, não há interesse pela queda, não há interesse por essa consolidação, e a maior probabilidade é que em breve a gente consiga romper novas máximas históricas, tudo bem? Situação muito positiva. Além disso, né, a gente pode destacar também as altcoins, né? Já começando a falar das altcoins aqui, a gente tem um ETH extremamente forte, né? A gente está aí próximo dos $3.800, próximo das máximas ali do comecinho do ano, final do ano passado. E, cara, sinceramente, eu não vejo gatilhos aqui para realização de lucro no ETH, né? Não tem volumes tão significativos, não tem nada demais. Então, o que eu tô vendo, na verdade, nesse momento, são muitas pessoas tentando adivinhar um topo no ETH, tentando vender no topo para pegar uma correçãozinha. Quem vendeu acabou se ferrando, né, caras? Porque a gente não tá tendo correções significativas, correto? Então, toma cuidado
cuidado com tentar adivinhar topo nas altcoins agora, porque a gente tá, pela primeira vez, vendo essa dominância caindo um pouco mais. A gente teve aí a melhor semana em anos, né, desde ali de quando a gente estava na out-season em 2021. Então a gente pode estar simplesmente no começo, né? Não estou falando aqui que você não deve realizar nenhum lucro, mas eu estou falando que os lucros devem ser realizados de maneira pontual, né? Você não deve vender ETH, vender Bitcoin agora só porque tem alguém falando que vai ser topo. Não. Quem vendeu isso no começo da semana passada tá vendo tudo subir mais de 30%. Ou mais, né? Algumas altcoins estão subindo bem mais. O fundo de investimento, cara, lembra ontem que a gente estava com 20 e poucos por cento? Já estamos com 29,8% nos últimos 30 dias. Realmente não esperávamos um resultado tão bom nos primeiros 30 dias do fundo, mas estamos felizes da vida, né? Mas imagina se a gente tivesse realizado tudo ontem, ia perder 10% de alta, né? Então, assim, no final de semana aí, né? Então toma cuidado com realizar demais agora. Tudo bem, a principal posição agora do fundo está sendo dólar, tá? Mas a gente está com 15% em dólar, ou seja, quase 85% em criptomoedas, sendo que a maioria delas altcoins, né? Destaco para vocês que pela primeira vez na história do fundo e também dos meus investimentos pessoais, eu tô com mais ETH do que Bitcoin. Tá? E eu acho que isso faz parte, eu acho que o ETH tá muito bonito, não vejo motivos aqui para eu querer realizar muito lucro nele, deixa correr. Primeira zona que a gente vai cogitar a realização é esse topo aqui dos $4.000. Se tiver gatilho aqui, a gente deve dar uma realizada, uma rebalanceada, mas não é para vender tudo, é para vender uma pequena parte, tá bom? As vendas agora devem ser vendas pontuais, mas eu realmente ainda me manteria bastante exposto aí nas criptomoedas, tudo bem? Outro ponto importante que eu posso destacar são outras altcoins aqui, né? Então a ADA Cardano, por exemplo, a gente estava num long na ADA, aí que a gente entrou ali na sexta-feira, já foi no alvo, muito rapidamente, né? Nós também estamos num long no Bitcoin na região dos $117.000. Eu realmente acredito que a gente vai bater esse alvo também, né? O stop está lá abaixo dos 107, ou seja, improvável a gente ir lá. Então, uma ADA Cardano da vida aqui, por exemplo, que a gente conseguiu pegar esse long, tem gatilho para realizar no longo prazo? Cara, não muito, né? A gente tem um ou outro volumão aqui, mas a gente já está rompendo esse topo, então não é um, por exemplo, que a gente está olhando para realizar pensando no longo prazo. Uma VAX também indo lá testar topos importantes, mas tem gatilho, cara, não tem tanto volume, né? Então para a gente realizar, a gente vai querer ver um volume fora da curva, um volume exagerado, tudo bem? Uma FET da vida aqui também indo buscar os topos ali. Tem volume aqui para realizar? Não tem, né? Muito pouca coisa. Então eu acho que a gente está vendo assim realmente a maioria das moedas simplesmente subindo, sem grandes gatilhos de realização. Uma Link, por exemplo, cara, poderia cogitar uma realização ali? Poderia, mas, cara, a gente realmente está esperando movimentos muito fortes. Olha só, a gente teve um volume mais forte aqui, né, mas direto aqui, ó, já passou, ou seja, tá muito forte. Cuidado com realizar demais agora. Não realizamos nenhuma dessas moedas que eu falei com vocês, não vejo gatilhos claros para realizar. A Link, por exemplo, é outra que a gente também estava num long dentro do escritório e que também foi no alvo, né? Então agora, cara, basicamente todos longs que a gente está fazendo estão dando certo, né? E que bom que a gente está com uns 15 longs dentro do escritório. Então acho que a situação tá muito boa agora para fazer trade. E se você for realizar lucro, cara, volta para sua porcentagem de conforto e não realiza demais, tá? Eu realmente acho que você tem que ir realizando bem aos poucos agora, tudo bem? Outra cripto aqui que a gente tá num long e que provavelmente vai dar certo, Maker. Também é uma que a gente poderia olhar assim, opa, será que eu realizo aqui, cara? Poderia cogitar, tá bom? Mas eu não vejo um volume tão exagerado assim, tendência de alta, então não realizaria. Uma NIR, mesma coisa, sem grandes volumes, então só deixa correr. Uma Pendle, que também tá rolando um long no escritório, quase no alvo. É para realizar aqui pensando no longo prazo? Não, tá bom? Então eu acho que a situação tá extremamente confortável aqui na maioria das criptos. Até criptos que estavam muito fracas, tipo uma Render da vida, já começam a subir um pouco mais forte aqui. Então a situação também é muito boa, sem gatilho de realização. Uma Sui, cara, também uma das mais fortes aí dos últimos meses, continua sem gatilho de realização, ou seja, tudo aqui tá caminhando muito bem, tá? Ô Pablo, se eu quiser comprar agora, é o momento? Obviamente que não, né? Você não compra depois da melhor semana nas altcoins em anos, você precisa esperar uma correção. Então, todas essas moedas que eu passei aqui para vocês, o que você tem que fazer? Você traça um Fibonacci dos fundos ali de junho da guerra e vai até o topo. Se voltar nessa zona aqui de Fibo, olha só, 0,382, você já pode sim cogitar um investimento de longo prazo nessas moedas, tá bom? Antes disso, eu não cogitaria, né? Antes disso, você estaria talvez comprando no FOMO. Ah, Pablo, e se não voltar?
é o que a gente ficou falando com vocês durante semanas de acumulação. Né? A gente compra no medo, a gente compra quando tá todo mundo com medo. Se não voltar, cara, faz parte, né? Então agora que a gente tá indo pra ganância, a gente vai querer comprar? Não, né? A gente tem que comprar se aparecer o medo de novo. É por isso que eu tava gritando acumulação aqui pra vocês, quando a gente tava nessas últimas semanas que a galera falou que tinha acabado o ciclo, né? Ou falou que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Narrativas falhas, que novamente a gente utilizou essas narrativas para lançar o nosso fundo de investimento, para fazer as captações nesse medo, e é só por isso que nos últimos 30 dias aí a gente está com quase 30% de lucro, né? Imagina a turma que se desesperou por causa de uma narrativa e vendeu. Imagina a turma que acreditou naquela que não vai ter out-season, dessa vez é diferente. Estão sofrendo, então sinceramente eu acho que a gente está sendo premiado por não acreditar em narrativas e comprar no medo. Agora nós não estamos no medo, então a gente começa a realizar um lucro ou outro, né? Então, a gente, por exemplo, essa semana, hoje, por exemplo, a gente realizou uma cripto, por exemplo, a Blur. Olha só, por quê? Porque tem um volume exagerado aqui. Né? A gente realizou, por exemplo, hoje também Drift, por quê? Tá subindo mais de 40%, tem um volume exagerado aqui, cara, tá na metade do dia basicamente, e a gente já tem maiores volumes em meses, em anos, né? Por exemplo, na Blur aqui. Então, para realizar, caras, vocês olham para coisas exageradas, como por exemplo é o caso da Blur e da Drift hoje, duas gemas que estão no fundo de investimento, né? E só lembrando para vocês, né, caras, todo movimento que a gente faz aqui, a gente avisa para vocês na parte de investimentos e decisões. Tudo bem? Então, tudo que a gente faz, a gente avisa para todo mundo aqui. Né? E, obviamente, né, se você for membro anual e ter conseguido entrar no fundo, a gente já está fazendo isso por você. Né? Então, a gente realizou a Drift, por exemplo, aí nesses 73 cents, realizamos a Blur aí na madrugada acima dos 12 cents, e a gente já faz isso diretamente no fundo de investimento, tá bom? Muita gente está achando que essa aqui é a minha carteira, mas não, tá, galera? Essa carteira é a do fundo de investimento, tudo bem? É basicamente, realmente estamos performando muito bem, assim. Eu acho que é só o começo, né? Então, assim como ontem eu não queria realizar com 20% de lucro, agora eu também não vou realizar com 30%. Né? O que a gente está fazendo? A gente está realizando aos poucos moedas que nos dão gatilho para tal. E realizando tudo, saindo das minhas posições em Blur, em Drift? Não. São vendas pontuais para voltar para a nossa zona de conforto, né? Então, tanto Drift quanto Blur, a gente realizou o quê? 20% da nossa posição nessas moedas, tudo bem? Então, muito cuidado aí com a turma do Apocalipse, que nunca acertou uma, mas que ainda estão tentando caçar um topo aqui. Nós estamos no começo de um movimento muito forte de alta, na minha visão, e o nosso objetivo agora é tentar segurar ao máximo, porque a maioria do mercado sabe o que vai fazer. Vai sair no 0 a 0, vai sair num lucrinho, e quem fez isso essa semana, cara, perdeu aí, perdeu um puta movimento de alta. Né? Só nos últimos 7 dias, o fundo subiu mais de 10%. Né? Então, muito cuidado com a turma aí, que tá tentando gritar topo nesse momento, tá vendendo tudo nesse momento, tá falando que vai ser diferente. Não, você tem que ir realizando lucro pontualmente, como a gente está fazendo no fundo de investimento e, obviamente, nos nossos investimentos, tudo bem? Lembrando que, para você participar do fundo de investimento, a gente tem que abrir captação e você tem que ser membro do plano anual. Valeu? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu! E tem que ter musiquinha, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, Tone Weiss is bearish, Barrett calls it a 1300. Novogratz is bullish, Bitcoin could be at 40,000. let us go to